Boa noite, Anderson. Parabéns pela vitória. Queria começar te perguntando a tua avaliação sobre os estreantes que chegaram para essa temporada e que foram titulares no jogo de hoje. O Eduardo Brock, ele na zaga, Barreto, Marquinhos no meio-campo, o Aleph Manga e o Kleber. Antes de mais nada, aproveitar os nossos torcedores, queria agradecer muito a nossa torcida hoje. Acho que foi uma estreia assim que eles participaram efetivamente, foram muito positivos, nos deram muita energia, porque nós enfrentamos um adversário muito difícil, tá? É um time bem treinado, claro que eles têm um lastro de treino melhor do que a gente, com mais tempo, mas a torcida hoje foi fundamental para que a gente, né, conseguisse esse resultado. Em relação aos atletas individualmente, para mim é muito complicado fazer avaliação, né? O que eu tinha muito claro na minha cabeça é de que alguns que estavam mais tempo sem jogar, né, uma partida oficial, porque uma coisa é treinar, outra coisa é jogar, talvez tivessem, né, vão pagar um preço ainda por isso, né? Até tá com a sintonia fina que o futebol, né, exige, assim, né? Mas, no geral, eu acho que fizeram uma boa estreia, coisas muito positivas, outras coisas que precisam ser ajustadas como a equipe no geral, assim, né? Então, assim, a gente teve coisas boas e coisas que não foram tão boas e a gente precisa continuar trabalhando. Bom, Anderson, você falou agora... Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Na estreia. Você falou sobre coisas boas e coisas que não foram tão boas nessa primeira rodada, mas o Avaí foi o único time a vencer nessa primeira rodada e por enquanto é o líder, tá? É só a primeira rodada, mas por enquanto é o líder. Posso que a torcida tá feliz. Queria saber se o que tu viu em campo hoje te deixou satisfeito e agora, passado esse nervosismo de estreia, o que a gente pode esperar para a segunda rodada? Eu até falei numa entrevista, eu falei assim que o Campeonato Catarinense é um campeonato muito equilibrado. As pessoas podem, né, talvez lembrar um pouquinho, o campeonato é muito equilibrado. Nos últimos 10 anos, 5 equipes conquistaram esse título. Isso é muito raro de acontecer. Você pega em Minas, né, onde eu vivi minha vida toda, lá nós temos assim Atlético e Cruzeiro com um número de títulos muito significativo, o América que de vez em quando consegue conquistar, e já não conquista há algum tempo. E depois a gente não tem, assim, é raríssimo. E se você pega em outros lugares, é muito parecido. Você pega, né, em próprio Recife, né, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará. Então, assim, a gente tem que ter o entendimento que essa competição ela é muito equilibrada, ela traz muitas surpresas. Então, assim, eu acho que os resultados das partidas falam por si só, né? Então, acho que a equipe teve momentos bons que a gente conseguiu controlar, conseguiu fazer algumas boas jogadas, criar chances. Nós ganhamos de 1-0, mas nós criamos boas oportunidades também. E nós sofremos agora no finalzinho. Eu acho que aí sim nós sofremos porque a gente não conseguiu administrar a posse de bola, começamos a contra-atacar, terminar a jogada de uma maneira muito ansiosa, assim, tentando fazer o segundo gol, acabava perdendo a bola e sofrendo contra-ataque. Então o jogo ficou um jogo perigoso nesse finalzinho. Mas de uma maneira geral eu acho que a gente tem mais pontos positivos do que negativos. Mas eu falo aqui que eu acho que é um primeiro momento, a gente tem muito a crescer, não só a nossa equipe, eu acho que todas as equipes, e a gente vai observando nos campeonatos estaduais quantas equipes que às vezes vão passar por alguma dificuldade nesse começo, porque pegam equipes que têm uma preparação num período maior, conseguiram dar uma sequência no trabalho, então são equipes que estão bem preparadas e a gente está ainda no processo de aquisição ainda de forma. Anderson, boa noite. 4-2-3-1, 4-3-3. O que tu avalias hoje sobre a variação tática do time? Como que o que foi trabalhado no início da pré-temporada já dá para observar na prática? O que pode mudar também ao longo do entrosamento da equipe? Eu acho que a ideia geral da equipe está sendo estruturada. Então, assim, eu vi em vários pequenos momentos aquilo que foi muito bem treinado durante toda a pré-temporada, e em alguns momentos a gente se perdendo um pouquinho, mas é natural, né?
às vezes a gente perde um pouquinho porque a forma de jogar ela não está ainda automatizada para todos. Então tem vários jogadores que estão chegando e tendo a vivência da forma de jogar pela primeira vez. Então a gente sabe que tem alguma coisa, alguma oscilação, tem comportamentos que são contrários àquilo que a gente pede. Então a gente precisa ter paciência para que eles possam a cada dia estarem mais adaptados a essa forma de jogar, mais convictos em termos do que fazer, em que momento fazer. Então eu acho que eu costumo avaliar sempre uma partida um pouco além do resultado, né? Eu sempre penso em coisas, se fosse o contrário hoje, uma derrota, eu ainda veria coisas talvez positivas, né? E claro que as negativas são muito presentes também, mesmo quando você consegue o resultado. Henderson, boa noite. Hoje tu optou por entrar com o Zé Ricardo e também o Barreto na escalação inicial, né? E aí no intervalo tu vem e coloca o João Vitor pro jogo e ele foi um dos principais destaques do Avaí na partida, né? Queria que tu avaliasse essa atuação individual do João Vitor, depois que ele entrou na partida, e também agora como é que tu projeta esse jogo diante do Brusque, que é um dos principais carrascos do Avaí nos últimos anos aí. Eu acho que o João fez hoje no jogo muito próximo daquilo que ele fez, né, durante os treinamentos, né? O Zé Ricardo tinha um cartão amarelo numa posição que é muito vulnerável em termos de marcação. Um volante com cartão ele pode dar espaços e permitir algumas ações do adversário que podem ser muito perigosas assim. Então a gente definiu por essa troca. São volantes com características diferentes, mas são muito bons naquilo que podem fazer. Então o João foi simplesmente a confirmação daquilo que ele fez durante a pré-temporada, um jogador que a gente viu o potencial, sabe da capacidade, né? É um garoto ainda, garoto assim, novo ainda, acho que tem uma trajetória muito importante pela frente. Então a gente está conversando bastante para que ele possa fazer o que fez agora nesse segundo tempo. É um jogador com boa capacidade. Gostaria de enaltecer os jogadores que entraram durante a partida. Acho que também conseguiram criar situações boas, dar um nível para a equipe. As trocas eram normais, muito em função talvez mais de ritmo de jogo, de alguns que estão sentindo um pouquinho. A gente fez naquele momento. Se eu pudesse fazer talvez mais umas duas, eu faria ali, porque tivemos 2, 3 jogadores que sentiram desse finalzinho. Mas é o primeiro jogo, a gente sabe que a forma melhor vem daqui a pouco e a gente vai continuar trabalhando com essa intenção. O jogo contra o Brusque? O jogo contra o Brusque é sempre um adversário muito difícil. Eu já enfrentei o Brusque não somente treinando o Avaí, mas com outras equipes. E sempre foram jogos extremamente difíceis. Uma equipe que sabe jogar e tem muita personalidade de jogo, mas a partir de amanhã a gente começa a pegar todas as informações, tentar montar a melhor equipe para poder fazer um bom jogo lá. Nesse começo de competição, né, a gente conversou esse ano passado algumas vezes sobre comportamento de torcida. A gente viu o torcedor do Avaí hoje muito participativo, muito empurrando e até segurando a possível vai em um ou outro jogador. Cito até como exemplo o Garcês, que ano passado teve muita dificuldade de jogar pela pressão. E hoje ele não teve lá uma grande partida, assim, digamos assim, mas a torcida teve essa paciência. Tu espera que isso continue por mais jogos? Não, gente, o torcedor ele é passional, né? Ele é coração o tempo todo, ele ama o clube, ele se entrega de corpo e alma. Então a gente sabe que ele quer vencer sempre. Ele para ele é muito complicado, né, quando o resultado não vem. E a gente quer entregar para o nosso torcedor sempre vitórias e boas atuações. Esse é o nosso objetivo. O trabalho diário que a gente faz é nesse sentido, de poder entregar isso para o torcedor. Mas hoje foi muito importante, cara. Assim, eu acho que a atitude da torcida de poder incentivar, apoiar, ela foi determinante para que a gente pudesse sair hoje com essa vitória. E claro que a gente quer a cada dia trazer o torcedor mais próximo do clube, mais perto. É um clube que está tendo movimentos muito significativos em termos de organização, uma gestão muito voltada para essa saúde financeira do clube, com decisões que são muito difíceis. É muito fácil
você gastar e pôr a conta para o outro. É muito difícil você ter responsabilidade, né, no seu mandato, de fazer as coisas que devem ser feitas, mesmo que isso crie um sacrifício momentâneo, né, dentro do futebol, que é a essência do clube. Mas a gente tem percebido, e acho que o torcedor merece muito, e a gente está brigando para que a gente possa, né, a cada jogo, criar uma identificação, uma sinergia com o torcedor, que a gente possa jogar junto, possa estar junto em todos os momentos bons, momentos que não possam ser tão bons assim, porque a nossa determinação é de entregar no final dessa temporada tudo aquilo que o torcedor tem como expectativa. Anderson, queria que tu falasse um pouquinho mais das características diferentes que tu tem no ataque ali, porque a gente viu no primeiro tempo o Avaí que abusou muito do pivô do Kleber, das bolas aéreas, e depois quando ele saiu no segundo tempo não teve tanto essa jogada, foi mais velocidade. Como que tu pensa essas diferentes características e como que pode usar esses jogadores de diferentes características durante o jogo para mudar? Eu acho que é exatamente como a gente fez, assim, quando a gente monta um elenco, eu tenho muita preocupação de trazer jogadores com características diferentes, porque às vezes o jogo não encaixa muito para um tipo de situação, a gente tem alternativas dentro da equipe, no banco, de jogadores que simplesmente uma troca de, às vezes, um 9 por outro 9, te entrega uma coisa diferente. Então, a montagem do elenco foi muito nesse sentido, de a gente poder criar outras possibilidades do que simplesmente as mesmas características. Então, a gente está recheado de bons jogadores nesse sentido. E eu acho que na sequência dos jogos a gente vai identificar cada vez mais esses jogadores com esse potencial. Em alguns momentos do jogo me pareceu que o Aleph Manga estava um pouco recuado demais, buscando algumas jogadas aqui atrás. Eu não sei quanto isso foi imposto pelo próprio Santa Catarina, o modelo de jogo dele, se foi orientação, algum instinto mesmo do próprio jogador. Não sei se isso estava dentro do script, porque em alguns momentos me pareceu que ele estava um pouquinho longe do gol demais, e aí ele tinha que fazer um esforço danado para chegar mais perto da área. Eu acho que o jogador que faz essa função, todas as equipes de altíssimo nível, os jogadores baixam para ajudar. Os extremos, todos que são extremos, pega as equipes de Barcelona, Real Madrid, o Vini Júnior, o Rodrigo, em vários momentos eles estão lá embaixo, ajudando. Né? O que faz o jogador estar na frente ou atrás é simplesmente a posse de bola. Quando a gente não tem a posse de bola, nós precisamos baixar e estar agrupados para a gente poder marcar. Não cabe hoje no futebol moderno que um jogador não participe efetivamente da defesa. Infelizmente, né, eu sou da época que às vezes tinha o volante que marcava, o atacante que só marcava. Futebol moderno hoje, o goleiro cria situações, o goleiro dá posse de bola, os laterais são jogadores que marcam bem, os zagueiros iniciam as jogadas, nós temos zagueiros com muita competência. O futebol moderno hoje pede isso, não é característica de apenas um ou outro jogador. Então, quando a gente não teve posse de bola, ele naturalmente tem que baixar como qualquer outro extremo, em qualquer outra equipe que a gente sabe que tenta praticar aí um futebol de bom nível.